Meus queridos irmãos e irmãs, Padre Carlos, Padre Ariston, você que está em casa rezando conosco neste fim de tarde, já início de noite, estamos ainda vivendo aquela alegria da festa de Nossa Senhora Aparecida. Há menos de uma semana nós estávamos festejando a padroeira do Brasil. E ainda estamos, com certeza. E nesse mês de outubro, nós estamos fazendo um convite para você declarar o seu amor a Nossa Senhora, se é que você ainda não fez, né? Quem é que não gosta de uma declaração de amor, não é verdade? Todos nós derretemos quando alguém diz que gosta da gente, né? Nossa Senhora também se derrete quando a gente fala que gosta dela, viu? Então, nesse mês de outubro, se você ainda não fez, declare o seu amor para com Nossa Senhora. Quem tem acesso à internet, lá no nosso portal a12.com, você acessa e faz a sua declaração de amor. E aqui no santuário também você pode deixar um bilhetinho declarando o seu amor para com Nossa Senhora. Publique esse seu amor. Esse é o nosso convite. E o convite para você, claro, se tornar membro da nossa família, que ama Nossa Senhora, que é a família Campanha dos Devotos. E hoje nós estamos celebrando alguém que amou muito Nossa Senhora. São Lucas, evangelista, ele escreveu 2 livros da Bíblia. O Evangelho, que leva o nome dele, né? Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história do nascimento da igreja. E tem uma expressão bonita que o padre reza hoje na oração que nós fazemos antes das leituras, que diz assim: concedei aos que já se gloriam no vosso nome perseverar num só coração e numa só alma. Essa expressão é de São Lucas. Ele diz no livro dos Atos dos Apóstolos que a comunidade cristã, os que acreditaram em Jesus ressuscitado, eles perseveravam num só coração e numa só alma. Unidade, não uniformidade, né? Uniformidade é ruim, mas unidade é bom, porque a unidade, ela congrega várias diferenças. A uniformidade, ela tem uma cara só. Já pensou? Todo mundo com uma cara só? Ninguém vai saber quem é quem, né? Porque tem uma cara só. Agora, olha quantos rostos nós somos aqui. A gente sabe quem é quem pelo rosto que a gente tem, não é verdade? Isso é a unidade, quando nós nos juntamos todos num só coração, numa só alma. Então hoje, unidos a São Lucas, nós nos juntamos num só coração e numa só alma para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a nossa igreja missionária. Porque São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz claramente que a igreja é missionária. Nós ouvimos a primeira leitura, São Paulo contando um pouco dos aperreios dele na vida missionária, né? O missionário não agrada a todo mundo. Tem uns que falam mal dele, tem outros que querem puxar o tapete, tem gente que denuncia, manda prender. É assim. Vida de missão não é vida boa. A missão tem também os seus espinhos, e às vezes tem mais espinho do que rosa, viu? E São Paulo, na primeira leitura, conta isso para nós. É um que abandonou, o outro que falou mal dele, mas o Lucas estava lá. O Lucas, São Lucas. Por isso é que ele escreveu o Evangelho. Por isso é que ele escreveu os Atos dos Apóstolos. Para contar para nós, primeiro, quem foi Jesus, né? No comecinho do Evangelho ele diz bem isso. Olha, eu estou escrevendo essa obra para dizer para você quem é Jesus. Interessante que São Lucas, no Evangelho, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, ele é o único que conta a história da anunciação do anjo a Nossa Senhora. É o único que conta a visita dos pastores a Jesus. É o único que conta a visita de Nossa Senhora a Isabel. Essa oração que nós rezamos no início da missa, o anjo do Senhor anunciou a Maria, é a oração que vem de São Lucas. Olha só, quanta coisa boa ele deixou para a gente. São Lucas, no Evangelho, ele fala da participação das mulheres.
na vida pública de Jesus. Além de Nossa Senhora, claro que é a mãe de Jesus, muitas outras mulheres também participaram. E no livro dos Atos dos Apóstolos também, inclusive as mulheres eram coordenadoras de comunidade. Hoje é tão comum isso, né? As mulheres são mais ativas na igreja do que os homens, mas no início não era assim. No início as mulheres não podiam ser tão ativas porque a sociedade não permitia. Mas no cristianismo as portas foram abertas, e quem abriu as portas foi Jesus. Jesus que abriu as portas. São Lucas conta isso para nós. Outra coisa que São Lucas fala no Evangelho, muito interessante, é a misericórdia de Deus. A história do filho pródigo, a história do Zaqueu, a história da pecadora que foi levada para ser apedrejada, e Jesus diz assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. São Lucas conta essas histórias para dizer para nós que Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus aposta no ser humano até a última chance. Ele nunca abandona ninguém no meio do caminho, a não ser que a pessoa tenha feito outra opção, né? Como foi o caso daquele jovem que era muito rico. Quando Jesus fala para ele: agora então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você me segue, o que ele fez? Foi embora triste, porque era muito rico e não queria abrir mão da riqueza dele. Aí a opção da pessoa, Deus respeita, mas Deus, até o último instante, Ele insiste na conversão. Então a misericórdia, São Lucas fala muito da misericórdia, o Deus que veio para salvar, o Deus que veio para arrebatar o ser humano do mundo do pecado. O evangelho que nós acabamos de ouvir também só encontra no evangelho de São Lucas essa passagem dos 72 discípulos. Jesus tinha escolhido 12, né? Os 12 apóstolos, e depois ele escolheu outros 72. Só São Lucas fala dessa passagem. Por que será? Porque São Lucas, diferentemente dos outros evangelistas, ele quer mostrar a universalidade da salvação. Na época se acreditava que no mundo todo existiam 72 povos. Hoje a gente sabe que tem muito mais do que isso, né? Só no Brasil de índio tem muito mais do que 72. Mas na época se achava que o mundo eram 72 povos. Então São Lucas fala que Jesus mandou os discípulos 72. E olha só, a messe é grande, os operários são poucos. A messe é grande, é o mundo todo. Deus não quer ficar parado só na cidade onde eu moro, só na minha comunidade, só na minha família. Deus quer chegar a todos os cantos. Deus quer entrar em todas as casas. Isso aparece no evangelho de hoje também, né? Jesus manda os discípulos para as casas. A casa é o lugar da evangelização. Na casa onde você for recebido, fique ali, coma do que te derem, não exija nada, porque o missionário não pode exigir. A missão é uma ação gratuita. A missão, ela não é um objeto a ser vendido, ela é uma graça de Deus. Por isso então São Lucas diz: o missionário vai e na casa onde ele for recebido, ali ele vai ficar. Agora, se não receber também, passa para frente. Não vai gastar tempo com quem não quer, né? Não vai gastar tempo não, passa em frente. Mas quem te receber, você fique ali, cure os doentes, né? E anuncie que o reino de Deus está chegando. Então, o evangelho de hoje, esse trecho, ele mostra para nós que a missão, ela é para todos os povos. Todos os povos. Ninguém, nenhum povo está aos olhos de Deus
desqualificado, porque antigamente, antes de Jesus, o povo pensava assim, que Deus veio para todos, mas como o povo judaico foi que aceitou, então Deus ficou só ali. Imagine só se nós brasileiros achássemos assim, bom, Deus é só do brasileiro. Nós não teríamos Papa, né? Porque o Papa é argentino, não é verdade? Olha só, Deus é de todos. Isso é que São Lucas quer dizer para nós hoje, tá? E a messe é grande, por isso é preciso que nós, discípulos de Jesus, assumamos a missão. Esse ano nós estamos vivendo aqui no Brasil, através da CNBB, que pediu que nós rezássemos o ano todo sobre isso, o ano do laicato. O que é isso? São aquelas pessoas que não são padre, que não são religiosos, que não são bispos, são vocês, né? Quem é que vai nas casas todo dia? O padre geralmente fica na sua casa paroquial, né? Mas vocês andam de casa em casa, não andam? Pois é. Os padres são um número pequenininho, vocês são um montão, né? A messe é grande, é preciso que todos assumam a missão de levar a palavra de Deus. São Lucas, então, hoje nos coloca essas realidades para a gente pensar. Somos também evangelizadores. O evangelho já está escrito. Lucas já escreveu, Marcos, Mateus, João. Agora, a nós cabe levar esse evangelho para as pessoas que precisam de ouvir, que precisam de sentir, que precisam de vivenciar o evangelho de Deus. Então hoje nós agradecemos a Deus por São Lucas, e nós devotos de Nossa Senhora mais ainda, né? Porque ele nos deixou uns verdadeiros tratados sobre Maria. O Evangelho de São Mateus, que foi o que fala também de Maria, fala muito pouquinho. São Lucas fala bastante de Maria. Inclusive, ele fala que depois que Jesus ressuscitou, Nossa Senhora estava junto com os apóstolos lá no cenáculo, em oração, quando receberam o Espírito Santo. Então a gente pode até dizer assim, que São Lucas, entre todos os evangelistas, ele é o mais mariológico, é o mais mariano, é aquele que mais fala da Mãe de Deus. São João também fala, né, que Maria lá nas bodas de Caná chegou para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Mas São Lucas é aquele que mais fala de Maria, que mostra para nós a figura de Maria, desde a menina moça de Nazaré até a mulher madura que está com os apóstolos lá no cenáculo, rezando e esperando o Espírito Santo. Então hoje agradecemos a Deus por nos ter dado essa figura chamada Lucas, que era um médico, foi médico, e curou não só o corpo, mas a alma de muita gente, né? Então tá bom.